E aí pessoal, tudo bem? É muito bom ter você aqui. No vídeo de hoje, pessoal, eu vou te ensinar quais são os métodos corretos para se fazer um polimento com qualidade. Muitas das vezes você tem uma formulazinha do bolo pronta que você sempre segue ela. Sabe qual fórmula é essa, né? Lixou, massa de polir, cera Grand Prix. Lixou, massa de polir, alto brilho. Lixou, massa 2 ou cera de mercado. Enfim, é muita fórmula pronta que existe hoje no mercado, mas só que lembra de uma coisa, cada veículo é um caso diferente. Então eu vou te passar quais são os métodos completos para você fazer um polimento de qualidade e aí você vai modelar da forma que você vai fazer. Por exemplo, vamos lá, primeiro eu vou falar todos os métodos, depois eu vou te ensinar como modelar isso para você aplicar em todos os veículos diferentes. Vamos lá. Primeira coisa, polimento é feito de nivelamento. Então polimento é nivelamento. Para você corrigir uma pintura, você precisa nivelar. Tudo que não é nivelado, ele normalmente num polimento mal executado, ele é preenchido. Então quando você não nivela um risco, você preenche, você mascara e depois de lavagens esse mascaramento vai embora e volta todas as imperfeições. É isso que acontece normalmente quando você lixa, dá uma massa, a boina agressiva ela marca a superfície e você passa a cera que é mascaradora, ela preenche esses riscos da própria boina, chamados hologramas ou marcas de boinas, e preenche também algumas marcas da lixa. O carro fica brilhando, fica legal. Passou uma, duas lavagens, vai embora o preenchimento e volta às imperfeições e o cliente fica insatisfeito ou às vezes ele não sabe por que aconteceu aquilo ali com o carro dele. Pô, poli o carro, passou 2 semanas, voltou tudo, ficou tudo fosco. Então normalmente acontece isso. Então, o polimento é o nivelamento. Quando você nivela, você pode fazer o que for com a superfície. Pode passar revelador de hologramas, óxido isopropílico, você pode passar o que for. A superfície vai continuar nivelada, porque o verniz foi nivelado através do processo correto de polimento. Então, aqui eu vou te ensinar quais são os métodos corretos de um polimento, desde a lavagem até a proteção. Não é uma fórmula pronta, mas você vai modelá-la no final, que eu vou te ensinar, para você fazer em todos os veículos e sempre criar um projeto legal para o seu veículo, que você vai polir, beleza? Vamos lá! Então vamos lá, vou te passar aqui quais são as etapas para você simplesmente entender quais são os métodos de um polimento técnico, beleza? A etapa número 1 chama-se lavagem técnica. Todo veículo que você vai fazer um polimento, você precisa lavar a superfície. Seja uma lavagem técnica, que é toda lavagem de pré-lavagem, depois você vai fazer lá um enxágue, lavagem de novo, esfregação, vai detalhar os cantos, limpar o máximo possível para deixar a superfície mais limpa possível para você entrar com a etapa seguinte. E depois você vai fazer a segunda etapa, chamada descontaminação de pintura. A etapa de descontaminação você remove. Quando você passa a mão no carro, sente ele áspero, normalmente isso são contaminações, seja de overspray, seja de pulverização de tinta, seja às vezes um pinche na superfície da pintura. Enfim, existem várias contaminações que ancoram no verniz e você precisa descontaminar antes de entrar com as etapas de máquina. Por quê? Como eu falei, se você for polir o carro com ele sujo, a sujeira vai ancorar na boina. Beleza, agora você lavou, tirou a sujeira que vai ancorar na boina, mas ainda tem contaminantes, porque se você for polir um carro sem antes descontaminar, você vai perder mais tempo, mais produto e teoricamente você vai perder não só mais tempo e produto, mas mais dinheiro. Por quê? Quando você vai fazer o processo, vai começar a trepidar a máquina, então tem que ficar lavando toda hora a boina. Outra coisa, você vai sentir mais dificuldade no polimento, porque a boina não vai deslizar 100% na peça, porque vai ter como se fosse uma contaminação ali que vai dar mais atrito entre boina e superfície. Então quando você não descontamina, você acha que está ganhando tempo, mas na verdade você está perdendo tempo. Então faça a descontaminação de pintura. Tem gente que prefere descontaminar com a lixa, que é um processo mais mecânico, mais abrasivo do que a Clay-Bar. Vamos supor, tem gente que pega a lixa 1200, lixa um carro para polir. Você está fazendo uma abrasão muito forte no verniz e às vezes uma Clay-Bar já consegue tirar aquelas contaminações ali, você não vai danificar uma superfície com risco, com uma abrasão tão alta e para você corrigir marcas de lixa é mais difícil do que você conseguir corrigir marcas da Clay-Bar, porque às vezes fica um rastrozinho dela ou uma fissura bem levinha no verniz. Então é mais fácil você corrigir essas marcas no polimento do que corrigir marca da lixa. Então a minha dica é o quê? Sempre descontamine com a Clay-Bar e faça o polimento. Se no teste de setup você não conseguir corrigir aquele risco, aumenta a abrasão. Aí você vai ter que lixar. Por exemplo,
Eu vou falar mais sobre isso depois, então acompanha até o final que você vai aprender sobre isso. Então, etapa número 1, lavagem técnica. Etapa número 2, descontaminação. Etapa número 3 chama-se inspeção. Inspeção, pessoal, durante 13 anos mais ou menos, eu nunca tinha um aparelho chamado medidor de espessura, que consegue medir a camada e ver, por exemplo, aqui está com 80 microns, está muito baixo esse verniz. Por quê? Ele não mede só a camada do verniz. O medidor de espessura, ele mede desde a lata até a superfície do verniz. Então, esse medidor, ele não te dá uma precisão tão grande de quanto de verniz que tem. Numa pintura original, beleza, você consegue ter uma base. Pô, aqui eu tenho verniz, aqui está dando 120, eu tenho como eu trabalhar bem aqui ainda, tem como eu tirar 2, 3 microns, 5 microns que não vai atrapalhar. Não, mas aqui está com 80, beleza, então eu sei que é original. Mas numa repintura, você perde a noção de espessura do verniz, porque ele mede desde a lata até a superfície. Quando o cara repintou, entrou uma nova base, entrou um novo verniz, às vezes entrou massa poliéster ali no meio, então a espessura aumentou muito e você perdeu o padrão de fábrica. Você não sabe mais quantos verniz tem ali. Então a inspeção, ela é importante para você identificar a repintura e numa pintura original identificar a espessura do verniz ali. Não propriamente só do verniz, mas você consegue identificar na pintura original se tem muito verniz ou pouco, se você consegue trabalhar muito ou pouco, você pode estar com uma abrasão maior ou menor e isso vai te dar tranquilidade. Para quem já conhece de repintura, é mais fácil fazer a etapa de inspeção, às vezes, olhando, essa peça aqui está repintada, pô, vou ter que dobrar a atenção aqui. Não, isso aqui é original, eu vou conseguir trabalhar aqui com mais precisão. Só que o cara que não tem um aparelho de medidor de espessura numa peça original, ele não sabe quantos microns realmente vai ter naquele verniz. Então, às vezes, ele pode tirar um pouco a mais, a chance dele, às vezes, deixar a superfície um pouco mais vulnerável é maior. Só que quem já conhece de repintura tem mais tranquilidade de trabalhar sem o medidor de espessura. Às vezes só no olho de Tandera mesmo. Por isso que eu falo que eu trabalhei durante 12 a 13 anos sem ele, porque eu entendia de repintura desde os 13 anos de idade. Eu trabalho com isso em oficina de pintura lanternagem. Então eu aprendi a olhar uma peça e ver que aqui tem um retorque, aqui tem uma repintura, tem uma emenda de verniz. Então eu aprendi isso. Agora, quem não conhece, é importante ou você aprender a identificar a repintura para você sempre dobrar a atenção na repintura, porque você não sabe quantos filmes de verniz que o pintor deu, quantas demãos de verniz, se a primeira demão foi empoeirada, a segunda foi encorpada, se deu uma camada legal de verniz, você não sabe. Então a inspeção é para você identificar isso que dá para corrigir, que não dá, isso você vai fazer na inspeção, beleza? E depois vai entrar uma etapa chamada isolamento ou mascaramento, que é essa etapa aqui, onde você protege as peças que podem ser danificadas durante o processo de polimento. Então, por exemplo, essa peça plástica aqui, essa borracha, ela pode ser danificada com a máquina. Por quê? Os abrasivos podem deixar ela branca, os abrasivos do composto, junto com a rotação da boina, que vai aquecer ela, pode tirar a característica original dela. Então, eu faço o isolamento nessas peças para manter a originalidade da peça. Eu isolo os emblemas para mim não deixar aquele emblema com cor de cobre. Eu faço tudo isso para quê? Para mim não prejudicar nenhuma peça do veículo. Eu posso perder um pouco mais de tempo, mas eu não perco a característica original das peças. E assim eu consigo fazer um serviço com mais precisão. Eu isolo, às vezes, uma maçaneta, que eu sei que se eu polir ela aqui mesmo com uma boina menor, pode dar um leve dano para mim na esquina, nos cantos. Então, o polimento, ele precisa ter essas certas atenções. E isso é importante. Agora, você deve estar se perguntando, Widney, mas eu posso trocar o fator? Por exemplo, eu posso primeiro descontaminar para depois isolar? Pode. Eu posso primeiro isolar para depois descontaminar? Pode. Essas etapas não vai alterar o resultado final, beleza? Primeiro lava, depois se você quiser inspecionar para depois descontaminar, tudo bem, não tem problema. Mas é importante você ter essa noção. E agora, você já entra com as etapas de máquina, que é chamado o quê? Etapa de corte, que é a etapa de nivelamento. É a etapa mais abrasiva do polimento, porque é a etapa onde você vai corrigir os riscos mais profundos, os riscos que estão mais à mostra, você vai dar aquela característica mais de nivelamento para a superfície. É por isso que nela normalmente a gente perde mais tempo. Às vezes ou usa uma boina de espuma mais agressiva ou uma boina de lã. Só que nisso, como você vai saber qual boina usar, qual composto usar? É chamado um teste de setup. Eu vou falar sobre isso no final. Então, entrou a etapa de corte. Pum, corte. Você fez o nivelamento com a boina mais abrasiva, com o composto um pouco mais abrasivo. Depois, essa boina e esse composto tem muito abrasivo, ou a boina também, ela deixa bastante marca. Então, o que você vai ter que fazer? Tu vai ter que fazer a segunda etapa, chamada refino. Você vai ter que refinar a superfície. Lembrando que entre o corte e o refino, existe uma etapa chamada revelar os hologramas, que é o quê? Você limpa a peça com o revelador de hologramas para deixar ela preparada para a etapa seguinte. Então, você
fez o corte, revelou os hologramas, você fez o refino. A etapa de refino, por mais leve que ela seja, ela também pode deixar marca em hologramas. Então o que você vai fazer depois dela? Limpar a peça para ver se tem algum holograma, tem algum dano. Se tiver algum dano que dá para ser corrigido com a etapa de refino, você volta para a etapa de refino e corrige. Se não for risco ou se for coisa que já deu o resultado que você esperava, limpa de novo a peça ali e vai para a etapa seguinte, chamada lustro. Então você fez o corte, limpou, você fez o refino, limpou, você fez o lustro. Depois do lustro, a superfície já vai estar legal. Igual essa superfície aqui que a gente fez um polimento técnico nela completa. A superfície está legal, você vai de novo fazer a limpeza da peça com revelação de hologramas. Limpar ela todinha. Por que revelar os hologramas? Porque se você fizer o corte, fizer o refino, fizer o lustro, sem limpar entre as etapas, vai ter composto de corte na peça, por cima dele vai entrar composto de refino, por cima dele vai entrar composto de lustro. Então vai ter muito composto na peça e a cera não vai conseguir ancorar no verniz e dar a proteção ideal. Por isso que você tem que limpar o excesso de composto, limpar a peça com o revelador de hologramas e depois sim você proteger. Essa etapa é muito importante para você garantir a proteção do carro. Então você fez isso tudo na superfície, você fez uma coisa chamada nivelamento. Você nivelou com o corte, você depois nivelou as marcas de boina e os riscos superficiais. Com o refino, você acentuou o brilho e removeu as holografias do refino com o lustro e agora você vai proteger a superfície. Então depois que você proteger, você vai dar o que para essa pintura? Proteção. Você vai dar proteção contra a raio ultravioleta, contra a agente do tempo, hidrorrepelência, você vai pegar água, ela vai escorrer. Então você sempre vai manter, falar para o seu cliente assim, cara, olha só, eu indico que se for um polimento com enceramento, que dá até 7 meses de proteção à cera, dependendo do que você usa. Cara, volta aqui depois de 2 a 3 vezes, fazer uma lavagem técnica e fazer uma nova camada de enceramento para deixar ela sempre protegida, dar uma sobreposição de camada de cera, para me ver também como é que está o serviço, porque assim você consegue manter esse carro por mais tempo. Não adianta o cara polir, lavar em qualquer local, não ter o cuidado, não usar um shampoo neutro para manter a cera ali. Se ele pegar, fez o polimento, protegeu, mas lava com produtos agressivos, ele remove a proteção, entendeu? Então a proteção ela tem que ser mantida e é algo muito importante para você ter. Então nesse vídeo aqui ficou um pouco grande, mas eu tentei te mostrar assim, ó, todas as etapas que compõem um polimento para você fazer realmente todas as etapas e você modelar isso, fazer certinho. Agora, dica, quando você for fazer o corte, você viu que tem etapa de refino e etapa de lustro. Use sempre a lógica. Para você entrar numa superfície, não tem fórmula do bolo. Não é sempre massa de polir e boina. Não é sempre lixou e poliu. Não é sempre isso. Você precisa fazer uma coisa chamada teste de setup, criar um projeto para o carro que você vai polir. Então, por exemplo, você vai polir um capô, ele está muito danificado. Você cria um projeto ali, testa primeiro, está muito risco? Pô, não tem lógica. Pensa com a lógica. Não tem lógica eu entrar com boina de lustro, composto de lustro. Por quê? O lustro não vai ter abrasivo para nivelar aqueles riscos. Então, cortou essa etapa. Pô, tem lógica eu entrar com a boina de refino, composto de refino? O composto de refino só corta a marca de lixa 2.500, 2.000, e essa boina é muito leve. Ela não vai ter densidade para me cortar. Pô, não tem lógica. Agora, a boina de corte leve pode tentar? Pode às vezes, resolver esse problema? Faça um teste. Com a boina de corte leve, composto de refino, composto de corte, e tenta nivelar. Ah, não deu? Limpou a pecinha com o revelador de hologramas e aumenta a abrasão. Boina de corte, composto de corte. Pum, resolveu o problema. Você não precisou, às vezes, usar uma boina de corte agressivo de lã, que vai marcar muito a peça. Então, sempre faça um teste da boina menos abrasiva com a lógica para te entregar um resultado legal. Depois que você fez isso, você vai para as etapas seguintes. Então, você fez um corte com uma boina de espuma, faça o refino, faça o lustro, depois faça tudo aquilo lá que eu te falei nas partes atrás aí, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Gostou? Curta aqui esse vídeo, compartilha com seus amigos. Te espero na próxima. Tem uns links legais aí na descrição também. Dá uma lida lá. Um forte abraço aí, obrigado pela sua companhia. Tamo junto.